A Segunda Guerra Mundial matou mais de 70 milhões de pessoas entre 1939 e 1945. Destruiu impérios, apagou cidades inteiras do mapa. Quando o mundo tentou seguir em frente, quando os sobreviventes queimaram suas máscaras de gás nas fogueiras do dia da vitória e os governos arquivaram seus documentos classificados, a guerra não desapareceu. Continuou esperando, enterrada sob o solo das florestas polacas, sob as geleiras da Califórnia, sob os campos da Manchúria, sob os alicerces de instalações militares que nenhum mapa oficial reconhecia. No século XXI, a Terra começou a falar. Arqueólogos, investigadores forenses camponeses, escolares com detetores de metais e trabalhadores que abriam valas para tubulações desenterraram os últimos segredos desse conflito. Em fevereiro de 2024, um grupo de arqueólogos e historiadores da Fundação Latebra chegou aos restos da Wolfschanze, a Toca do Lobo, o principal quartel-general de Adolf Hitler no Frente Oriental, localizado nos que foram então os bosques de Prússia Oriental e que hoje pertencem ao nordeste da Polônia, perto de Kętrzyn. O objetivo era documentar o estado de conservação das estruturas subterrâneas e dos búnkeres que ainda permanecem em pé, em sua maioria detonados pelas forças alemãs em janeiro de 1945, antes de sua retirada perante o avanço soviético. O que ninguém esperava era o que encontraram sob o solo da residência do Reichsmarschall Hermann Göring. A Toca do Lobo foi construída em 1941. Ocupava mais de 250 hectares de bosque espesso e pantanoso, camuflada sob redes de camuflagem e árvores artificiais. Estava dividida em 3 zonas de segurança concêntricas, e apenas o círculo interior, a primeira zona de segurança, abrigava as figuras mais altas do Terceiro Reich. Ali residiam Hitler, Martin Bormann, Wilhelm Keitel, Alfred Jodl e o próprio Göring. O complexo chegou a contar com mais de 2.000 pessoas de pessoal permanente. No dia 20 de julho de 1944, nesse mesmo recinto, o coronel Klaus von Stauffenberg colocou uma bomba sob a mesa de conferências de Hitler. A detonação matou 4 pessoas e feriu mais de 20. Hitler sobreviveu com ferimentos leves. O atentado fracassou. Von Stauffenberg foi executado nessa mesma noite em Berlim. Mas o que os arqueólogos da Fundação Latebra descobriram em 2024 não tinha nada a ver com o atentado. Sob o que havia sido um antigo quarto de banho situado no subsolo da residência de Göring, a poucos centímetros da superfície, os arqueólogos acharam 5 esqueletos humanos. Todos estavam dispostos na mesma direção. Nenhum tinha mãos, nenhum tinha pés. Os restos pertenciam a 3 adultos, um adolescente e um bebê. Não havia roupa. Não havia objetos pessoais. Não havia nada que permitisse identificá-los de imediato. O achado foi reportado por The Guardian, National Geographic e Reuters. As autoridades polacas autorizaram de imediato uma investigação forense oficial. Equipes de peritos da Polícia Científica Polaca e do Instituto Forense de Cracóvia começaram as análises de datação por radiocarbono, osteologia e ADN mitocondrial. A ausência de extremidades levanta 2 hipóteses principais que os investigadores avaliam de forma paralela. A primeira é a decomposição diferencial. Em solos com determinada composição química, as extremidades distais podem degradar-se mais rapidamente que os ossos longos do corpo central, especialmente em presença de umidade e ácidos orgânicos. A segunda, mais perturbadora, é a mutilação deliberada pré-mortem ou post-mortem, uma prática documentada em contextos de execuções sumárias durante a ocupação alemã da Polônia. A datação provisória sugere que os restos poderiam situar-se em uma faixa temporal que abrange desde o período de entreguerras até os últimos anos da ocupação alemã, ou seja, entre o final da década de 1930 e janeiro de 1945. No entanto, as análises não haviam concluído no momento do fechamento desta investigação. Quem eram? A presença de um bebê e um adolescente descarta quase por completo uma execução relacionada com combate. As hipóteses incluem prisioneiros de guerra não documentados, trabalhadores forçados dos quais não se levou registro, ou vítimas da violência de ocupação na região da Prússia Oriental, onde entre 1939 e 1945 as SS
e a Gestapo executaram civis com uma frequência que os arquivos alemães só documentam de forma parcial. A Toca do Lobo tem hoje status de monumento histórico protegido. Atrai cerca de 200 mil visitantes ao ano. Seus búnkeres tombados, seus corredores inundados, suas paredes de concreto de até 8 metros de espessura permanecem em pé como relíquia. Sob essa mesma terra, segundo os arqueólogos, é provável que restem mais segredos por descobrir. 5 corpos sem mãos nem pés, enterrados sob a casa do segundo homem mais poderoso do Terceiro Reich. A ciência trabalha. As perguntas permanecem abertas. No dia 18 de novembro de 1942, às 8h30 da manhã, um Beechcraft AT-7 Navigator decolou da base aérea Metter, em Sacramento, Califórnia. Era um voo de treinamento de navegação. A bordo iam o segundo-tenente William A. Gamber, piloto no comando, e 3 cadetes de aviação, Ernest G. Munn, John M. Mortenson e Leo Arvid Mustonen. Mustonen tinha 22 anos. Era filho de imigrantes finlandeses, nascido em Brainerd, Minnesota, e havia se alistado no Exército do Ar dos Estados Unidos em seu último ano de escola secundária. Era inteligente, metódico, com aptidão para a navegação. Seus instrutores o descreviam como um dos cadetes mais promissores do grupo. Essa manhã, o voo tomou rumo norte em direção à Sierra Nevada. As condições meteorológicas começaram a deteriorar-se sobre os cumes. A visibilidade caiu. O tenente Gamber manteve o curso, mas a aeronave perdeu altitude nas proximidades do Parque Nacional Kings Canyon. Às 10h09 da manhã, o AT-7 impactou contra a encosta norte do Monte Mendel, a cerca de 91 metros por baixo do cume, a 4.179 metros sobre o nível do mar. O impacto foi instantâneo. Os 4 tripulantes morreram no ato. A busca inicial durou 1 mês. Não encontraram nada. A Sierra Nevada, em novembro, é um labirinto de neve e rocha. O avião havia ficado sepultado sob toneladas de gelo do glaciar Darwin. Não foi até 1947, 5 anos depois, quando um excursionista que ascendia pela zona do glaciar Darwin encontrou fragmentos do fuselagem e, entre os restos do metal retorcido, tecido congelado com as placas de identificação do cadete John M. Mortenson. Seus restos foram recuperados. Os dos outros 3 homens, não. O caso foi encerrado. As famílias foram notificadas. E o glaciar seguiu sua marcha imperceptível, carregando em seu interior 3 corpos que o mundo havia decidido dar por perdidos. Passaram 58 anos. Em outubro de 2005, 2 escaladores que remontavam o glaciar Mendel, um tributário do Darwin no mesmo maciço montanhoso, viram algo que emergia do gelo. Uma cabeça, uns braços, um paraquedas sem abrir, ainda enrolado em sua capa. Um uniforme da Segunda Guerra Mundial, perfeitamente reconhecível apesar do tempo. O gelo havia atuado como uma câmara frigorífica perfeita, abrandando a degradação bacteriana até quase detê-la. Os restos foram extraídos com extremo cuidado e trasladados em helicóptero ao Laboratório de Antropologia Forense do Exército dos Estados Unidos, na base aérea Hickam, em Oahu, Hawaii. Ali, uma equipe de antropólogos forenses realizou a autópsia. As conclusões foram inequívocas. Morte instantânea por traumatismo múltiplo compatível com um impacto de alta velocidade. O corpo levava 63 anos no glaciar. A identificação positiva foi obtida mediante análise de ADN mitocondrial, comparando o material genético extraído do osso do fêmur com amostras proporcionadas por parentes maternos de Leo Arvid Mustonen, que ainda viviam em Minnesota. A concordância foi total. Era ele. No dia 24 de março de 2006, Mustonen recebeu sepultura com honras militares completas no cemitério Evergreen de Brainerd, Minnesota. A cerimônia contou com a presença de veteranos, familiares e representantes do Exército do Ar. Um homem que havia passado 63 anos suspendido no gelo das montanhas da Califórnia voltava finalmente a casa. Em agosto de 2007, o mesmo glaciar entregou outro corpo. Esta vez, os restos do cadete Ernest G. Munn foram identificados em março de 2008 mediante ADN mitocondrial. Também recebeu sepultura com honras em Ohio, seu estado natal. O segundo-tenente William A. Gamber, o piloto no comando, nunca foi recuperado.
Uma expedição planejada para 2009, financiada parcialmente pela família, não pôde realizar-se por falta de fundos. O glaciar Mendel avança entre 2 e 4 metros anuais. Matematicamente, os restos de Gamber deveriam emergir em algum ponto desse trajeto. Mas quando e em que estado, ninguém pode sabê-lo. 3 dos 4 homens que decolaram aquela manhã de novembro de 1940 puderam ser identificados e enterrados com dignidade. O quarto segue dentro da montanha. Desde o ano de 2003, Takamatsu Gushiken sai regularmente aos bosques e terrenos escarpados da cidade de Itoman, no extremo sul da ilha de Okinawa, Japão. Leva consigo ferramentas básicas, uma lanterna e um caderno vermelho. Nesse caderno tem anotado durante mais de 2 décadas a localização exata, a descrição e o estado de cada um dos restos humanos que tem encontrado nas cuevas da região. No princípio de 2024, quando seu trabalho recebeu atenção internacional, o contador desse caderno superava os 1.400 indivíduos. A Batalha de Okinawa se travou entre o dia 1º de abril e o dia 22 de junho de 1945. Foi a maior operação terrestre do Teatro do Pacífico em toda a guerra. Os Estados Unidos desdobraram a 10ª Armada sob o comando do tenente-general Simon Bolivar Buckner Jr., com mais de 182 mil soldados de combate, 1.300 navios de guerra e uma cobertura aérea de aproximadamente 1.500 aviões. Os japoneses defenderam a ilha com o 32º Exército do tenente-general Mitsuru Ushijima, integrado por cerca de 100 mil soldados regulares e uma milícia civil forçosamente recrutada. Em 82 dias de combate, morreram mais de 12 mil soldados estadunidenses, cerca de 110 mil soldados japoneses, e o que converte Okinawa em uma das batalhas mais trágicas de toda a guerra, entre 94 mil e 150 mil civis okinauenses, aproximadamente 1/3 da população total da ilha. As cuevas de calcário que perfuram o sul de Okinawa foram o cenário de algumas das cenas mais dantescas desse verão de 1945. O exército japonês as usou como posições defensivas, depósitos de munição e hospitais de campanha improvisados. A população civil as utilizou como refúgios. Quando os marines norte-americanos começaram a avançar sistematicamente pelo terreno, muitas dessas cuevas se converteram em armadilhas mortais, seladas pelos próprios japoneses para evitar a rendição ou bloqueadas pelos bombardeios que desabavam suas entradas com os refugiados ainda dentro. Houve casos documentados de soldados japoneses que mataram civis que tentavam render-se, argumentando que a rendição desonrava o imperador. Em outras cuevas, famílias inteiras se suicidaram coletivamente, persuadidas pela propaganda militar japonesa de que os americanos as torturariam e violariam sem exceção. Na cueva de Himeyuri, mais de 200 enfermeiras auxiliares e seus instrutores morreram aprisionados sob o fogo combinado de ambos os exércitos. O que Gushiken tem encontrado nas cuevas de Itoman não são restos de soldados. São predominantemente civis, mulheres, crianças, anciãos, famílias completas que buscaram refúgio e nunca saíram. Durante 2 décadas, trabalhando em sua maior parte sozinho ou com pequenos grupos de voluntários, Gushiken tem recuperado mais de 1.400 conjuntos de restos. Mas o problema que enfrenta e que converte este achado em um dos mais dolorosamente complexos da arqueologia da Segunda Guerra Mundial é a identificação. De todos esses restos, apenas 6 puderam ser identificados mediante análise de ADN, segundo dados do próprio Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, que desde 2016 apoia o programa. A degradação óssea causada pela umidade tropical, a acidez do solo calcário e a ausência de registros familiares completos faz com que a identificação genética seja extraordinariamente difícil. Gushiken, que tem 71 anos, leva em seu caderno vermelho algo mais que coordenadas e descrições. Leva a memória de que cada um desses fragmentos de osso foi uma vez uma pessoa que tinha nome, família e uma vida que a guerra interrompeu no verão de 1945. Seu trabalho tem despertado um debate público no Japão sobre a responsabilidade do Estado com as vítimas civis de Okinawa, um território que o governo de Tóquio continua considerando estrategicamente vital e onde a tensão sobre as bases militares norte-americanos
segue sendo um tema político vivo. As vozes críticas assinalam que o governo japonês não tem investido os recursos suficientes na identificação das vítimas e que a maioria dos 1.400 restos recuperados terminarão sendo enterrados sem nome. Aos seus 71 anos, Gushiken segue saindo às cuevas, segue anotando, porque alguém tem que fazê-lo. No dia 25 de setembro de 2018, uns operários de serviços públicos trabalhavam no assentamento urbano de Angarsk, nas periferias ocidentais de Volgogrado, a cidade que até 1961 se chamou Stalingrado. Estavam instalando uma tubulação de água em uma zona de moradias residenciais quando as escavadeiras começaram a tirar terra que continha ossos. Não era a primeira vez. Em Volgogrado, encontrar uma fossa comum da Segunda Guerra Mundial durante uma obra de construção não é uma anomalia estatística. As autoridades municipais registram entre 3 e 4 descobertas deste tipo a cada ano. A cidade e seus arredores foram o cenário da Batalha de Stalingrado, travada entre o dia 23 de agosto de 1942 e o dia 2 de fevereiro de 1943. Nesses 162 dias morreram, segundo as estimações mais aceitas pelos historiadores militares, entre 1.700.000 e 2 milhões de pessoas entre ambos os lados, convertendo-a na batalha mais sangrenta da história da humanidade. Mas o que os operários de Angarsk haviam encontrado no dia 25 de setembro não era uma fossa ordinária. Era uma fossa de 130 metros de comprimento, 7 metros de largura e 2 metros de profundidade. E continha os restos de 1.837 soldados alemães. As autoridades russas desdobraram de imediato uma equipe de arqueólogos militares e técnicos forenses. A Comissão Alemã de Túmulos de Guerra, o Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, foi notificada e enviou sua própria equipe de peritos para colaborar na identificação. As análises mostraram que os corpos não haviam morrido em combate direto. Não havia ferimentos de bala, nem lesões de estilhaços que sugerissem uma morte em ação. Os sinais eram distintos, sinais claros de desnutrição severa, hipotermia e feridas menores sem tratar. Eram homens que haviam morrido lentamente de frio e de fome, depois de que o 6º Exército do Feldmarschall Friedrich Paulus fora completamente cercado pelas forças soviéticas do Frente do Don e o Frente de Stalingrado na Operação Urano, que começou no dia 19 de novembro de 1942. O 6º Exército era a formação mais poderosa da Wehrmacht nesse momento. Mais de 300.000 homens, 500 carros de combate e 1.500 peças de artilharia. Em 2 semanas ficou rodeado. Hitler proibiu qualquer tentativa de ruptura. Os abastecimentos aéreos da Luftwaffe prometidos pelo Reichsmarschall Göring nunca foram suficientes. Para manter minimamente operacional o exército cercado, se necessitavam de 700 toneladas de suprimentos diários. Nos melhores dias, se entregavam 100. Nos piores, menos de 40. Os homens começaram a morrer de frio em meados de dezembro de 1942. As temperaturas na estepe russa esse inverno caíram a menos 30 graus centígrados. Não havia mantas suficientes, não havia carvão. As rações alimentares se reduziram progressivamente, primeiro a 300 gramas de pão diários, depois a 200, finalmente a menos de 100. Os soldados matavam e comiam os cavalos da artilharia, depois comiam os cintos de couro, depois deixavam de comer. No dia 2 de fevereiro de 1943, Paulus, promovido a Feldmarschall apenas um dia antes, se rendeu. Dos mais de 300.000 homens que haviam ficado cercados, calcula-se que entre 90.000 e 110.000 chegaram vivos à rendição. A maioria morreu nos campos de prisioneiros soviéticos nos meses seguintes. Apenas cerca de 6.000 regressaram à Alemanha vivos, o último deles em 1955. Os 1.837 soldados de Angarsk estavam entre os que morreram no bolso antes da rendição. Seus corpos haviam sido enterrados nessa fossa durante o inverno de 1942 a 1943, possivelmente por seus próprios camaradas ou pelos soldados soviéticos que avançavam. Aproximadamente 20% levava ainda suas placas de identificação. O resto havia sido enterrado como massa anônima. Na fossa se encontraram também garrafas, chaves, fivelas de cinto,
uma máscara de gás e fragmentos de ossos de cavalos. No dia 12 de setembro de 2019, depois de que o Volksbund completasse seus trabalhos de identificação, os restos foram trasladados e enterrados no cemitério de guerra alemão de Rossoshka, a 37 quilômetros de Volgogrado. Nesse cemitério descansam já mais de 65 mil soldados alemães caídos na Batalha de Stalingrado, cujos nomes estão gravados em placas de basalto negro. A cerimônia de inumação do dia 12 de setembro de 2019 assistiram mais de 50 familiares chegados da Alemanha, filhos que já eram anciãos, netos que jamais haviam conhecido seus avós, bisnetos que levavam flores para alguém que se converteu em um número em uma lista de desaparecidos 75 anos antes. A terra havia guardado esses nomes durante décadas sob as ruas de um bairro residencial. A ciência pôde resgatar alguns. A maioria permanece sem rosto. No dia 18 de agosto de 2021, o Instituto da Memória Nacional da Polônia publicou um comunicado que descrevia a descoberta, em uma zona arborizada da região da Pomerania, no norte do país, de uma fossa comum com os restos de aproximadamente 500 pessoas nos bosques de Igielski, nas periferias de Chojnice. Era a primeira abertura oficial do que os historiadores polacos chamam o Vale da Morte de Chojnice, um dos cenários centrais do crime pomerano de 1939 e um dos episódios mais sistematicamente ignorados do catálogo de atrocidades dos primeiros meses da Segunda Guerra Mundial. A invasão alemã da Polônia começou no dia 1º de setembro de 1939. Nos dias imediatamente posteriores à ocupação, as unidades das Einsatzgruppen, grupos operativos móveis da SS e a Polícia de Segurança, começaram a executar de forma sistemática a elite intelectual, política, religiosa e administrativa dos territórios conquistados. Na Pomerania, a região costeira do norte que havia pertencido à Alemanha antes do Tratado de Versalhes e que a Polônia havia recuperado como acesso ao mar, esta operação recebeu o nome em código de Intelligenzaktion Pommern, Ação de Inteligência Pomerana. O objetivo era explícito nos documentos internos da SS: eliminar todos os elementos da população que pudessem organizar uma resistência, manter uma identidade polaca ou impedir a germanização do território. Professores, padres, médicos, advogados, proprietários de terras, dirigentes de sindicatos, membros do clero, ativistas culturais, suas famílias, às vezes simplesmente seus vizinhos. Os densos bosques da Pomerânia ofereciam telas naturais perfeitas para as execuções em massa. Os bosques de Igielski, perto de Chojnice, converteram-se em um dos principais cenários. As vítimas eram conduzidas em grupos, fuziladas na borda de valas previamente escavadas e enterradas. As ordens posteriores das SS incluíam instruções para apagar os registros e dispersar as testemunhas. As estimações históricas mais cuidadosas calculam que entre 20 mil e 40 mil pessoas foram vítimas do crime pomerano entre setembro de 1939 e o final de 1941. Muitos dos corpos nunca foram encontrados. Os bosques os guardaram durante 80 anos. A escavação do Instituto da Memória Nacional, dirigida por uma equipe de arqueólogos e peritos forenses sob a supervisão do juiz instrutor Piotr Kowalski, revelou detalhes que os anos não haviam apagado. Os esqueletos apresentavam furos de bala na região craniana, consistentes com disparos de execução. Entre os ossos apareceram fragmentos de cruzes, medalhas religiosas e objetos pessoais. Uma fivela de cinto, um botão de camisa com as iniciais gravadas, moedas. As análises osteológicas e a estratigrafia do solo confirmaram que os restos datavam do período compreendido entre 1939 e 1945. Os trabalhos continuaram durante 2022 e 2023. Para setembro de 2023, o número total de cadáveres recuperados no Vale da Morte havia ascendido a mais de 700. Deles, apenas 120 haviam podido ser identificados graças à combinação de objetos pessoais, análises genéticas e confronto com listas de desaparecidos que famílias polacas haviam preservado durante gerações. No dia 2 de setembro de 2024,
o Estado polaco celebrou um funeral de Estado na Basílica Menor de São João Bautista de Chojnice. Os restos de mais de 700 pessoas foram depositados em 188 caixões de madeira escura, cobertos com a bandeira polaca. Após a liturgia, uma procissão longa e silenciosa acompanhou os esquifes até uma parcela especialmente construída no cemitério das vítimas dos crimes alemães de Chojnice. O primeiro-ministro polaco Donald Tusk pronunciou um discurso no qual descreveu o ato como o fechamento de uma dívida que o Estado polaco tinha com seus cidadãos assassinados. 85 anos depois de que os bosques de Zielski se converteram em um cemitério clandestino, as vítimas receberam, por fim, um enterro com nome. No dia 5 de março de 2017, em uma granja de Birkelse, ao norte de Dinamarca, na região da Jutlândia Septentrional, um escolar de 14 anos chamado Daniel Christiansen fazia um projeto para a escola. Com a ajuda de seu pai, levava um detector de metais pelo campo familiar, seguindo as instruções da disciplina que pedia aos alunos buscar objetos históricos enterrados na terra de suas propriedades. Era um exercício de história local. Daniel não esperava encontrar nada relevante. A certa profundidade, o detector começou a sinalizar com insistência. Começaram a escavar com cuidado. Primeiro encontraram metal, muito metal. A estrutura de um motor de aviação, fragmentos do fuselagem, a silhueta reconhecível de um Messerschmitt Bf 109, o caça de combate da Luftwaffe, do qual se fabricaram mais de 33 mil unidades entre 1937 e o final da guerra. O avião mais produzido na história da aviação de combate da Segunda Guerra Mundial até essa data. O avião levava enterrado sob o solo argiloso de Birkelse desde outubro de 1944. O terreno úmido do norte de Dinamarca havia criado um ambiente de baixo nível de oxigênio, praticamente anaeróbico, que havia abrandando a decomposição bacteriana até quase detê-la. Não apenas o metal estava bem conservado, os materiais orgânicos também. Junto com os restos do avião, os Christiansen encontraram restos humanos, e junto aos restos humanos, seus documentos de identificação. O Museu Histórico de Jutlândia del Norte assumiu imediatamente a direção da escavação. Uma equipe de arqueólogos especializados em aviação e uma equipe forense da Universidade de Copenhague trabalharam durante semanas para recuperar metodicamente cada fragmento. Os restos ósseos, preservados em um estado excepcional pelas condições do solo, foram analisados nos laboratórios do Instituto de Medicina Forense de Copenhague. Os documentos encontrados junto aos restos incluíam um diário de serviço da Luftwaffe, em cujas páginas podiam ler-se as datas de voo e as anotações de missões e um relógio de pulso com as iniciais gravadas na pulseira. O confronto destes dados com os arquivos do Bundesarchiv Militärarchiv de Friburgo, que conserva os registros do pessoal da Luftwaffe, proporcionou a identidade do piloto. Seu nome era Hans Wunderlich. Havia nascido no dia 22 de julho de 1925. Tinha 19 anos quando morreu. Era oriundo da Alemanha e havia se incorporado à Luftwaffe como um dos últimos pilotos de caça recrutados no período final da guerra, quando o Terceiro Reich começava a recrutar jovens de 17 e 18 anos para compensar as perdas insustentáveis no frente aéreo. Crê-se que o avião se acidentou em outubro de 1944, possivelmente depois de um combate aéreo sobre o Mar del Norte ou por uma falha mecânica durante um voo de patrulha sobre o território danês ocupado. Na Dinamarca, a ocupação alemã começou no dia 9 de abril de 1940 e o prolongou-se até o dia 5 de maio de 1945. Durante esse tempo, mais de 6 mil soldados alemães morreram em território danês e nas águas circundantes, muitos em acidentes de aviação, naufrágios e enfrentamentos com a resistência danesa. Após a confirmação oficial da identidade de Wunderlich, seus restos foram enterrados em um cemitério militar alemão na Dinamarca, onde o Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge mantém várias instalações. Não se pôde estabelecer se a família foi notificada ou se restam descendentes diretos. Chama a atenção algo de valor profundamente humano neste achado. Um escolar de 14 anos que fazia um trabalho escolar encontrou no campo de sua família um jovem de 19 anos que levava 73 anos esperando que alguém o desenterrasse.
2 rapazes, separados por 80 anos e por um uniforme. Um pôde voltar para casa. O outro, por fim, o fez também. Em 2024, investigadores da Academia de Ciências Militares de Pequim publicaram na revista científica Emerging Infectious Diseases, editada pelos Centros para o Controle e a Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, os resultados de uma análise realizada nos terrenos do antigo campo de testes ao ar livre do Esquadrão 731, localizado no condado de Anda, província de Heilongjiang, no nordeste da China. Os resultados eram alarmantes. Nas amostras de solo extraídas do lugar, os investigadores detetaram a presença de esporos viáveis de Bacillus anthracis, o agente etiológico do carbúnculo, conhecido internacionalmente como antraz. Não traços históricos inativados, esporos ativos capazes de causar infecção sob determinadas condições de exposição. O Esquadrão 731 foi uma das unidades de investigação biológica mais secretas e letais da história militar do século XX. Estabelecido formalmente em 1936 sob o comando do general e médico Shiro Ishii, operava sob a cobertura oficial de Departamento de Prevenção de Epidemias e Purificação de Água do Exército Kwantung. Sua instalação central estava localizada em Pingfang, um município do condado de Harbin, em Manchúria, território chinês ocupado pelo Japão desde 1931. O complexo de Pingfang cobria mais de 6 km² e incluía laboratórios de alta contenção biológica, câmaras de experimentação humana, crematórios, instalações de produção de agentes patógenos e uma prisão onde os sujeitos de experimentação eram mantidos até ser utilizados. Os prisioneiros submetidos à experimentação procediam em sua grande maioria da população civil chinesa, mas também incluíam prisioneiros de guerra soviéticos, coreanos, mongóis e, em alguns casos, prisioneiros de outros países. Nos documentos militares japoneses desclassificados e nos testemunhos recolhidos pelos investigadores do processo do julgamento militar internacional para o Extremo Oriente, os prisioneiros eram denominados com o termo eufemístico maruta, que significa troncos de madeira. As experiências do Esquadrão 731 incluíam a inoculação direta de Yersinia pestis, a bactéria da peste bubônica, cólera, febre tifoide, disenteria, sífilis e antraz. Realizavam-se vivisseções sem anestesia para estudar o progresso das doenças em órgãos vivos. Expunha-se os sujeitos a congelamento extremo para estudar os efeitos da hipotermia e os limites fisiológicos do corpo humano. Realizavam-se transfusões de sangue entre grupos incompatíveis. Injetava-se ar nas veias para estudar a embolia gasosa. As estimações de vítimas diretas do Esquadrão 731 oscilam, segundo as fontes, entre 3.000 e 12.000 pessoas, embora alguns investigadores chineses considerem que a cifra real poderia ser superior. O historiador Sheldon Harris, em seu trabalho Factories of Death, 1994, assinalou que a dificuldade para estabelecer cifras exatas se deve em parte a que o próprio esquadrão destruiu metodicamente seu arquivo de documentação antes da rendição japonesa em agosto de 1945. O campo de testes exteriores de Anda foi construído em 1941 como a principal instalação ao ar livre do Esquadrão 731, localizado a cerca de 100 quilômetros ao norte de Pingfang. Ali realizavam-se testes de armas biológicas em maior escala, detonando bombas de cerâmica carregadas com B. anthracis ou Y. pestis, a curta distância de prisioneiros amarrados a postes de madeira. Hayao Sakaki, comandante da 162ª Unidade de Manchuria e a maior subunidade do Esquadrão 731, com sede no condado de Linkou, declarou perante o Tribunal Militar Especial de Shenyang em 1956 ter presenciado pessoalmente alguns destes testes. O que o estudo publicado em 2024 demonstrou, de forma que a comunidade científica internacional não pôde ignorar, é que os esporos de B. anthracis achados no solo de Anda coincidem geneticamente com as cepas descritas nos experimentos do Esquadrão 731 segundo documentos desclassificados. A análise comparativa utilizou técnicas de sequenciamento genômico de nova geração para confrontar o material genético dos esporos com amostras de referência históricas. O descobrimento levanta uma pergunta incômoda.
Se B. anthracis pode permanecer viável no solo durante mais de 80 anos, que outros agentes biológicos persistem nos lugares de teste do Esquadrão 731 que não foram investigados? O Tribunal Superior de Tóquio reconheceu em 2005 a existência dos experimentos do Esquadrão 731. Nunca houve julgamento específico por esses crimes. Nenhum dos cientistas e oficiais do esquadrão foi processado nos julgamentos de Tóquio. Os Estados Unidos ofereceram imunidade a Ishii e a seus principais colaboradores em troca dos dados de suas investigações biológicas. A bactéria esperou 80 anos. A justiça ainda não chegou. Em algum momento dos primeiros meses de 1945, 70 homens engatinharam um atrás do outro, na escuridão quase absoluta, por um túnel de 1 metro quadrado de seção e 18 metros de comprimento, escavado com colheres sob o dormitório número 9 do campo de prisioneiros de guerra 198 de Island Farm, em Bridgend, País de Gales. Fora os esperava a noite de 10 de março de 1945. Nenhum chegou à Alemanha. Todos foram recapturados. O mais longe que chegou um fugitivo foi cerca de 120 milhas ao sul de Birmingham. Mas o túnel que cavaram se converteu em um dos documentos arqueológicos mais extraordinários da história dos campos de prisioneiros aliados durante a Segunda Guerra Mundial. O campo 198 de Island Farm não foi construído como campo de prisioneiros. Em 1938, a Real Fábrica de Munições de Bridgend estabeleceu uma instalação de produção de projéteis de artilharia que chegou a empregar mais de 40 mil pessoas em seu máximo funcionamento. Para reduzir os tempos de deslocamento do pessoal, a fábrica construiu um acampamento de barracões de madeira nos terrenos da granja Island Farm. O acampamento resultou impopular entre as trabalhadoras, que preferiam fazer o longo trajeto diário desde seus lares antes que dormir em barracões sem isolamento térmico. O acampamento ficou vazio durante vários anos, até que em 1943 foi cedido ao exército norte-americano para alojar tropas da 28ª Divisão de Infantaria em preparação para o dia D. Após o dia D, o campo passou a acolher prisioneiros de guerra alemães. No final de 1940 continha várias centenas de reclusos, em sua maioria oficiais, muitos deles membros das Waffen-SS, capturados durante a campanha de Normandia. Em janeiro de 1945, os guardas descobriram uma primeira tentativa de túnel iniciada a partir de um dos barracões, onde os prisioneiros haviam retirado parte da chaminé para aceder ao subsolo. Esse túnel foi tapado. Os prisioneiros começaram um novo. O segundo túnel, o que funcionou, arrancava do barracão 9, o mais próximo ao perímetro de arame. Descendia quase 3 metros em vertical e depois girava horizontalmente para o exterior, atravessando com 18 metros de comprimento a faixa de terra que separava o barracão da cerca. A seção era de aproximadamente 1 metro quadrado. As paredes haviam sido escoradas com pedaços de madeira roubados das instalações do campo. A ventilação, um dos problemas mais graves em qualquer túnel destas características, como Franz von Werra havia descoberto em Derbyshire 4 anos antes, resolveu-se unindo latas vazias de leite em pó dos pacotes da Cruz Vermelha para construir um sistema de encanamentos e um pequeno fole manual. A iluminação obteve-se desviando um cabo da instalação elétrica do barracão. O problema era a terra extraída. O barracão 9 tinha um volume de terra que esconder equivalente a dezenas de metros cúbicos. Enterrá-la no jardim era demasiado visível. Dispersá-la pelo pátio era impraticável. A solução foi de uma ingenuidade deslumbrante. Em uma das extremidades de uma sala grande em forma de L, os prisioneiros construíram uma parede falsa de uma única camada de tijolos, perfeitamente rebocada com o mesmo material que o resto do muro. Atrás dessa parede começaram a depositar a terra, formada em pequenas bolas para facilitar o empilhamento. Quando os guardas revisavam o barracão, a parede parecia idêntica ao resto da construção. Ninguém descobriu a parede durante a guerra. Na noite de 10 de março de 1945, 70 prisioneiros cruzaram o túnel em silêncio e dispersaram-se pelo campo galês. 4 roubaram um pequeno automóvel Austin pertencente a um médico local e tentaram chegar ao aeródromo de Croydon com a intenção de roubar um avião. Não chegaram a Gloucester antes de ficar sem combustível.
foram capturados em Castle Bromwich, perto de Birmingham. Os demais foram recapturados nas horas e dias seguintes, em um raio de poucos quilômetros do campo, com a exceção de 2 que alcançaram Southampton antes de ser detidos. Após a guerra, o Campo 198 foi utilizado como instalação de alto escalão, alojando figuras como o Feldmarschall Gerd von Rundstedt e o Feldmarschall Erich von Manstein, até sua repatriação em 1948. O campo foi então desmantelado. Nos anos 80, o agente de polícia Reg Dodson, apaixonado por história local, descobriu acidentalmente a parede falsa enquanto inspecionava os edifícios de concreto que ainda permaneciam em pé. Atrás da parede, perfeitamente empilhadas, seguiam estando todas as bolas de argila que os prisioneiros haviam extraído do túnel 40 anos atrás. Em 2003, o Barracão 9 foi submetido a uma investigação arqueológica com georradar de penetração terrestre, complementada com uma escavação mecânica. O resultado foi surpreendente. O túnel seguia intacto sob o solo, com sua estrutura de madeira de escoramento em bom estado de conservação quase 60 anos depois de sua instalação. O eixo vertical de entrada havia sofrido um pequeno colapso, mas o trecho horizontal principal era perfeitamente transitável. O Barracão 9 de Island Farm foi declarado edifício protegido sob a legislação de patrimônio histórico da Grã-Bretanha. O túnel, ainda sob a terra de Bridgend, espera o visitante que algum dia o abra completamente. No dia 27 de maio de 1941, às 10 horas e 39 minutos da manhã, o couraçado alemão Bismarck afundou no Atlântico Norte, nas coordenadas 48 graus e 10 minutos norte, 16 graus e 12 minutos oeste, a aproximadamente 650 quilômetros a oeste da costa francesa da Bretanha. A batalha havia durado menos de 2 horas. Os navios britânicos HMS Rodney, HMS King George V, HMS Dorsetshire e HMS Maori haviam concentrado seu fogo sobre o couraçado alemão depois de que os torpedos de um Swordfish do HMS Ark Royal inutilizassem seu leme na noite anterior, deixando-o girar em círculos no Atlântico aberto. O Bismarck era o navio de guerra maior e mais moderno da Kriegsmarine no momento de seu lançamento em 1939. Deslocava 50.300 toneladas em plena carga. Media 251 metros de comprimento. Seus canhões principais de 380 milímetros tinham um alcance de 36 quilômetros. Havia entrado em ação apenas 8 dias antes de seu afundamento, quando, junto ao cruzador pesado Prince Eugen, enfrentou o cruzador de batalha HMS Hood e o couraçado HMS Prince of Wales no Estreito de Dinamarca. No intercâmbio de disparos, o Hood, o navio de guerra maior e mais famoso da Royal Navy, explodiu e afundou em menos de 3 minutos. De sua tripulação de 1.418 homens, sobreviveram 3. O afundamento do Hood desatou uma das caçadas navais mais intensas da guerra. A Home Fleet da Royal Navy desdobrou praticamente todos os seus recursos operativos no Atlântico Norte. O Bismarck foi localizado 2 dias depois, no dia 26 de maio, por um avião de patrulha Catalina de voo longo. O ataque do Swordfish do Ark Royal selou seu destino. Dos 2.200 homens a bordo do Bismarck quando foi afundado, os navios britânicos resgataram 116. As baixas ascenderam a mais de 2.000, incluindo o almirante Günther Lutyens e o comandante do navio, o capitão de navio Ernst Lindemann. Durante décadas, o lugar exato do naufrágio foi apenas aproximado. Em 1989, o oceanógrafo estadunidense Robert Ballard, o mesmo homem que havia encontrado o Titanic 4 anos antes, localizou os restos do Bismarck mediante tecnologia de sonar de varredura lateral e veículos operados de forma remota. O casco repousava no fundo do Atlântico a 4.791 metros de profundidade. As investigações arqueológicas submarinas posteriores, realizadas com ROVs de alta definição em expedições de 2001 e 2002, revelaram algo que os historiadores navais não esperavam. O casco do Bismarck havia alcançado o fundo praticamente intacto, sem os sinais de implosão pela pressão da água que teriam sido característicos de um casco que se afunda com compartimentos estanques fechados.
Isso sugeria, segundo os investigadores que analisaram o estado do naufrágio, que o navio havia chegado ao fundo do mar com suas portas estanques abertas, o qual, por sua vez, é consistente com a hipótese de que a tripulação abriu intencionalmente as válvulas de inundação para afundar o navio e evitar sua captura. Uma ação que teria começado enquanto o navio ainda estava sob fogo britânico. A controvérsia entre afundaram-no os britânicos e afundaram-no os alemães leva décadas em debate nos círculos de história naval. As análises arqueológicas do estado do casco, realizadas pela equipe da expedição de 2002, na qual participou o neto do almirante Günther Lutyens, apontam que o navio recebeu danos suficientes para ser incapacitado, mas não para ser afundado imediatamente, e que o afundamento final foi acelerado pela abertura deliberada das válvulas de inundação. Os restos do Bismarck seguem no fundo do Atlântico. São o túmulo de mais de 2.000 homens, reconhecido como tal pela legislação internacional que protege os naufrágios de guerra. Nenhuma expedição pôde responder com certeza a todas as perguntas que levanta. Siga aí embaixo, a quase 5 quilômetros de profundidade, esperando. Não todos os descobrimentos da Segunda Guerra Mundial no século XXI são fossas de execuções ou aviões acidentados. Alguns são mais silenciosos e, precisamente por isso, resultam igual de perturbadores. Em um campo de prisioneiros de guerra, cuja localização exata está documentada nos arquivos da National Heritage List de Inglaterra, mas cujo nome se reserva por razões de gestão do patrimônio, o arqueólogo Gabriel Moshenska e sua equipe realizaram na primeira década do século XXI uma escavação em uma das fossas de lixo do campo. O que encontraram não eram armas nem documentos secretos. Eram os dejetos cotidianos de homens que haviam vivido nesse campo durante meses ou anos entre 1944 e 1948. Botões de camisa, garrafas de louça e de vidro, cartões de comida, latas de carne em conserva, cartões de identidade, lâminas de barbear gastas, escovas de unhas e escovas de dentes, centenas de escovas de dentes. Este detalhe, aparentemente trivial, condensa algo que os livros de história não costumam capturar. Os homens que viviam nesses campos queriam manter sua higiene, sua dignidade, uma rotina que lhes recordasse que eram pessoas e não simplesmente números em um registro do exército. As análises dos conteúdos das latas encontradas na fossa revelaram que a maior parte da proteína consumida pelos prisioneiros provinha de carne em conserva, compatível com as rações padrão dos campos britânicos que distribuía a Cruz Vermelha Internacional. Isto tem seu contexto no marco da Terceira Convenção de Genebra de 1929, a qual tanto Grã-Bretanha como a Alemanha se haviam aderido, embora não assim o Japão nem a União Soviética. A convenção estabelecia que os prisioneiros de guerra deviam receber alimentos equivalentes em quantidade e qualidade aos das próprias tropas do país captor, alojamento comparável ao dos quartéis de seus guardas, e acesso à correspondência internacional. Em termos gerais, os campos de prisioneiros britânicos cumpriam estas normas, algo que marcava uma diferença abismal com o trato que os prisioneiros soviéticos recebiam nos campos alemães, onde a mortalidade chegou a 57% do total de capturados. Mas o que a arqueologia destes campos revela que os documentos não mostram é o detalhe humano. Como um homem resolve sua melancolia construindo um tabuleiro de xadrez com fragmentos de madeira de uma cama quebrada, como o outro transforma sua caneca de alumínio do rancho em um objeto decorado com gravados que reproduzem a paisagem de sua cidade natal. Como o outro cava um pequeno jardim junto ao seu barracão e planta sementes de uma alface que um guarda lhe deu, porque cultivar algo, ver crescer algo, é uma forma de afirmar que o tempo avança e que o campo não é o final. O acampamento Harperley, no condado de Durham, é um dos campos de prisioneiros de guerra alemães mais bem conservados da Grã-Bretanha. Seus chalés de madeira, suas cercas, suas letrinas, seu teatro improvisado onde os prisioneiros representavam obras e faziam concertos, sua capela com um altar pintado à mão por um artista prisioneiro cujo nome não se registrou em nenhum documento. Em suas paredes interiores permanecem pinturas murais realizadas com tintas obtidas misturando barro e pigmentos vegetais, que mostram paisagens alpinas, cenas do campo alemão,
retratos imaginários de pessoas que os autores provavelmente não voltariam a ver. Harperley é hoje um sítio de patrimônio histórico de grau 2. Seus murais são documentos únicos. Nenhum livro de história os registrou, nenhum arquivo os catalogou. Apenas a terra e as paredes os guardaram. Na costa de Sussex, no sul de Inglaterra, há um vale que desce suavemente entre desfiladeiros de giz branco até o mar. Chama-se Cuckmere Haven. Nos dias de calma, as ovelhas pastam no fundo do vale. Os turistas caminham pelas trilhas e as crianças descem de bicicleta em direção à praia. É um lugar de paz reconhecida. Debaixo dessa paisagem de paz, a guerra ainda está ali. Quando em 1940, os serviços de inteligência do exército alemão elaboraram sua lista de zonas de desembarque prioritárias para a Operação Leão Marinho, a invasão projetada da Grã-Bretanha, Cuckmere Haven figurava na listagem com uma anotação específica: zona de desembarque atribuída à 6ª Divisão de Montanha. O Vale Largo, a praia acessível e a rota direta em direção a Londres o convertiam em um objetivo tático de primeira ordem. O exército britânico o sabia, ou o supunha, e atuou em consequência. Nos primeiros meses de 1940, Cuckmere Haven foi transformado em uma fortaleza invisível. Nos desfiladeiros instalaram-se canhões antitanque com campos de tiro que cobriam toda a praia. Nas encostas do vale construíram-se casamatas de concreto com metralhadoras e postos de atiradores de elite. Na própria praia, estenderam-se minas e arame farpado. No fundo plano do vale, perpendicular à direção de avanço, construiu-se uma barreira de blocos de concreto que os engenheiros chamam dentes de dragão, apoiada em uma rede de valas antitanque de mais de 4 metros de largura cheias de água. E mais acima, em campos que de longe pareciam vazios, instalaram-se estruturas elétricas com luzes sobre piscinas de água, engodos de bombardeio desenhados para imitar de noite, desde o ar, o perfil luminoso do porto de New Haven e assim desviar os bombardeios da Luftwaffe para terreno vazio. Nada disto se usou jamais. A Operação Leão Marinho foi adiada indefinidamente em setembro de 1940, depois de que a Luftwaffe fracassasse em obter a superioridade aérea necessária. A invasão nunca chegou. Os blocos de concreto ficaram no vale. As casamatas ficaram nos desfiladeiros. As valas antitanque rechearam-se gradualmente para que a terra voltasse a ser cultivável. Meio século depois, em 1995, o Conselho de Arqueologia Britânica lançou o Projeto Defesa da Grã-Bretanha, mobilizando mais de 600 voluntários para registrar os restos das defesas costeiras britânicas da Segunda Guerra Mundial. Para quando o projeto fechou em 2002, haviam catalogado mais de 20.000 jazidas em todo o território britânico. Cuckmere Haven foi identificado como, segundo a documentação oficial do projeto, possivelmente o melhor conjunto de obras de defesa costeira sobreviventes, com casamatas de diferentes tipos escavadas nos desfiladeiros, grandes cubos antitanque, um muro antitanque e trechos abertos de vala antitanque. Em 2002, o projeto de áreas de defesa utilizou esses dados para estudar as paisagens onde as defesas haviam sobrevivido em conjunto, como sistemas completos e não como elementos isolados. Em Cuckmere Haven, o sistema havia sobrevivido quase intacto. Os blocos de concreto que os turistas de hoje dão por acidentes do terreno, os degraus irregulares na encosta do desfiladeiro que parecem simples erosões, os montículos de terra cobertos de grama que ninguém identifica como bunkers. Tudo isso é o testemunho material de um plano que nunca se executou, de uma invasão que nunca chegou, de milhares de homens que passaram meses guardando esse vale porque lhes haviam dito que aí ia chegar o inimigo. Não chegou. Mas a preparação para recebê-lo deixou cicatrizes na terra que a arqueologia ainda está aprendendo a ler. A história do cadete Leo Mustonen e seus companheiros do glaciar Mendel fecha um capítulo, mas deixa outro aberto. O segundo-tenente William A. Gumber, o piloto no comando do voo de navegação do dia 18 de novembro de 1942, nunca foi recuperado. Nos trabalhos científicos posteriores ao descobrimento de Mustonen em 2005 e de Munn em 2007, os geólogos do Serviço Geológico dos Estados Unidos que estudaram o comportamento dos glaciares da Sierra Nevada calcularam, com os modelos de movimento glaciar disponíveis, a provável trajetória dos restos de Gumber.
O glaciar Mendel avança entre 1,5 e 4 metros ao ano em função das precipitações de neve e das temperaturas médias estacionais. Desde o ponto de impacto do AT-7 Navigator em 1942, os restos de Gamber teriam recorrido, ao longo de 8 décadas, uma distância que os modelos situam na zona terminal do glaciar ou em seu sopé imediato. O problema é que o glaciar Mendel, como todos os glaciares da Sierra Nevada, está se retirando a um ritmo acelerado devido à mudança climática. Sua longitude diminuiu aproximadamente 30% desde meados do século XX. Isto significa que os restos de Gamber poderiam estar em terreno que antes era glaciar e agora é rocha exposta ou morena terminal, o que complica exponencialmente sua localização. A expedição de busca prevista para 2009, organizada com financiamento parcial da família Gamber, não pôde realizar-se por falta de fundos. Nenhuma expedição oficial posterior foi programada. Os restos do segundo-tenente William A. Gamber seguem tecnicamente na categoria de desaparecido em ação. Este caso é emblemático de um problema maior que a arqueologia da Segunda Guerra Mundial enfrenta de forma crescente no contexto da mudança climática. Os glaciares, que atuaram durante décadas como preservadores involuntários dos mortos, estão derretendo-se, e com eles estão se liberando restos humanos em condições que os investigadores não sempre podem prever nem controlar. Nos Alpes italianos, nos glaciares de Noruega, na Sierra Nevada de Califórnia, o gelo está devolvendo à superfície corpos de soldados, pilotos e montanhistas que ficaram sepultados entre 1940 e 1945. O geógrafo Nicholas Pepin, da Universidade de Portsmouth, publicou em 2019 um estudo que projetava que 60% dos glaciares dos Alpes europeus poderia desaparecer antes do ano 2100. Nos mesmos Alpes onde, na Primeira Guerra Mundial, mais de 10 mil soldados austro-húngaros e italianos morreram em avalanches, combates de alta montanha ou simplesmente pelo frio, e cujos restos os glaciares foram devolvendo gradualmente ao longo de todo o século XX. A guerra continua sendo desenterrada, o tempo que a ocultou agora a expõe. E não sempre há equipes, recursos ou vontade política para recebê-la. A Wolfschanze não era apenas os búnkeres que qualquer turista pode visitar hoje. Era um sistema de infraestrutura subterrânea cuja extensão total nunca foi mapeada de forma completa. Os engenheiros da organização Todd, o corpo de engenharia civil e militar do Terceiro Reich, que construiu, entre outras obras, o Muro do Atlântico e os búnkeres de lançamento das V1 na França, começaram os trabalhos na Toca do Lobo no início de 1941. A primeira fase incluiu 17 búnkeres de comando e residenciais, com paredes de concreto de entre 4 e 8 metros de espessura nos mais protegidos. Hitler tinha seu próprio bunker de 10 metros de espessura e teto reforçado contra bombas de 2.000 quilogramas. Em 1943, depois de que os bombardeios aliados sobre a Alemanha demonstrassem que nenhuma instalação de superfície era completamente segura, iniciou-se uma segunda fase de construção que incluiu a expansão dos sistemas subterrâneos. Parte dessa segunda fase nunca foi completamente documentada nos arquivos alemães que chegaram às mãos dos aliados depois da guerra. As razões são várias. Os próprios engenheiros da Todd que supervisionaram a segunda fase foram, em alguns casos, executados ou desapareceram nos últimos meses do Reich. Os documentos da primeira fase que sobreviveram estavam incompletos. E em janeiro de 1945, quando as forças alemãs evacuaram a instalação em 48 horas diante do avanço do frente bielorrusso do Marechal Georgy Zhukov, os explosivos colocados nos búnkeres detonaram parcialmente, desabando alguns corredores e selando outros. As expedições arqueológicas realizadas desde 2010 com georradar de penetração terrestre identificaram anomalias subterrâneas em várias zonas do complexo que não correspondem a nenhuma estrutura documentada nas plantas conhecidas. Algumas dessas anomalias têm dimensões consistentes com corredores de acesso, outras com câmaras ou armazéns. O que há nessas câmaras? Os arqueólogos da Fundação Latebra, que dirige as investigações no lugar, são cautelosos.
A maioria poderia ser simplesmente desabamentos de terreno, variações naturais da composição do subsolo ou espaços deixados pela detonação, os búnkeres, mas algumas das anomalias têm perfis que os engenheiros forenses da equipe não puderam explicar satisfatoriamente. Foi no contexto destas investigações quando, em fevereiro de 2024, a equipe encontrou os 5 esqueletos sob a casa de Göring. O que também encontraram, e que os relatórios publicados mencionam apenas de passagem, é que há pelo menos 2 anomalias subterrâneas adicionais no setor da primeira zona de segurança que não puderam ser ainda investigadas diretamente. As autoridades polacas autorizaram a continuação das escavações. A Toca do Lobo ainda tem segredos. A Terra os está guardando. A pergunta é o que passará quando saírem à luz. No inverno de 1940, em Swanwick Heath, uma mansão senhorial reconvertida em campo de prisioneiros de guerra em Derbyshire, um grupo de oficiais da Luftwaffe fundou uma empresa de construção clandestina. Chamaram a si mesmos, com um humor que apenas alguém em sua situação poderia apreciar, Swanwick Tiefbau AG, Sociedade Anônima de Escavações Profundas de Swanwick. Seu diretor-geral era o Lieutenant Franz von Werra. Von Werra, nascido em 1914 em Leuck, Suíça, e criado por pais adotivos na Alemanha, havia se unido à Luftwaffe em 1936. Em 1940, como adjutante do 2º Grupo do Jagdgeschwader III, participou da Campanha de França e da Batalha de Inglaterra. No dia 5 de setembro de 1940, seu avião foi interceptado sobre Londres por Spitfires. Com o motor danificado, realizou um pouso de emergência em um campo da granja Loves Farm, perto de Marden, em Kent. Foi capturado ileso, paradoxalmente pelo cozinheiro de uma unidade antiaérea. Dessa captura começou um dos itinerários de evasão mais extraordinários da guerra. Von Werra foi trasladado sucessivamente aos quartéis de Maidstone, a gaiola do distrito de Londres, nos jardins do Palácio de Kensington, para o primeiro interrogatório, o Centro Combinado de Interrogatório de Serviços em Trent Park, onde os dormitórios estavam microfonados e os espiões se faziam passar por companheiros de cela para extrair informação adicional, e finalmente ao primeiro e único campo de oficiais de prisioneiros em Grisdale Hall, no Distrito dos Lagos. Ali realizou sua primeira tentativa de fuga, escondendo-se em uma cabana de pastor. Encontraram-no em uma poça de barro depois de vários dias ao relento. Trasladado a Swanwick Heath, Von Werra organizou a Sociedade Anônima. Em dezembro de 1940, após um mês de trabalho com colheres, tigelas de metal e qualquer objeto improvisado que pudessem subtrair, o túnel estava terminado. 30 metros de comprimento, desde o dormitório até o outro lado da cerca de segurança. Na noite da fuga planejada, Von Werra e vários companheiros cruzaram o túnel. Seu plano era se fazer passar por um piloto holandês derrubado e convencer uma base da RAF a deixá-lo subir em um avião. Na base aérea de Hucknall, conseguiu chegar até um avião e começar a estudar os controles antes de ser preso sob a mira de uma arma. Foi sua última tentativa em solo britânico. Em janeiro de 1941, o embarcaram para o Canadá. Do trem que o levava ao campo, saltou para o exterior perto de Montreal. Cruzou o rio San Lorenzo congelado até os Estados Unidos, então ainda neutros, e chegou a Ogdensburg, Nova York, convertido em sensação midiática. Dali viajou através do Peru, Brasil e Espanha até chegar à Alemanha, aclamado como herói. Foi o único prisioneiro de guerra alemão a alcançar uma evasão completa desde a custódia aliada durante toda a guerra. Em outubro de 1941, seu avião desapareceu sobre o Mar do Norte durante operações no Frente do Leste. Não se encontrou rastro, mas o túnel de Swanwick segue ali. Hoje, Swanwick Heath é um centro de conferências cristão. Os responsáveis do centro são conscientes da história do lugar, e o túnel, segundo os últimos registros disponíveis, permanece intacto sob o jardim. Não foi arqueologicamente investigado com os meios modernos, mas existe. 30 metros de história escavados com colheres guardados sob a terra de Derbyshire, esperando. Em algum lugar da Grã-Bretanha, sob o pátio de jogos de uma escola primária que leva décadas em funcionamento, há um refúgio antiaéreo da Segunda Guerra Mundial, selado e quase esquecido.
Gabriel Moshenska, arqueólogo do UCL, Institute of Archaeology, escavou um destes refúgios na primeira década do século XXI. Era um abrigo Andersons de concreto reforçado, enterrado a menos de 2 metros de profundidade sob o nível do pátio, com acesso através de uma escada de metal que os anos haviam oxidado até convertê-la em quase pó. O abrigo havia sido selado depois da guerra, preenchido parcialmente com terra e material de demolição e literalmente esquecido debaixo do pavimento que se instalou sobre ele nos anos 50. Quando a equipe de Gabriel Moshenska abriu o acesso e desceu, encontraram o refúgio em um estado de suspensão temporal que o fazia parecer-se a uma instantânea de 1944. Os bancos de madeira onde as crianças se sentavam durante os bombardeios ainda estavam em seu sítio, embora a madeira se houvesse dobrado e rachado com os anos. Nas paredes de concreto, à altura dos braços de uma criança, havia nomes gravados com moedas ou pregos. Primeiros nomes, apelidos, alguns com datas. Bert, 1943. Mary e Joan, 1940 e 40. No solo, entre a lama acumulada pela infiltração de água durante décadas, havia objetos, uma máscara de gás infantil, das que o governo britânico distribuiu em 1938 em modelo especial para crianças, com o filtro e a máscara pintados de cores primárias para fazê-las menos aterrorizantes, uma bola de borracha amassada, um botão de uniforme escolar. O contexto histórico deste descobrimento tem seu peso próprio. Entre setembro de 1940 e maio de 1941, o Blitz alemão sobre as cidades britânicas matou mais de 43 mil civis, feriu mais de 139 mil e destruiu mais de 1 milhão de moradias. O bombardeio de Londres durou 57 noites consecutivas sem interrupção entre o dia 7 de setembro de 1940 e o dia 2 de novembro de 1940. As escolas das cidades bombardeadas funcionaram com interrupções, com alunos evacuados ao campo na operação de evacuação maior da história britânica e com aulas ministradas nos refúgios quando os bombardeios eram contínuos. O que o refúgio escavado por Gabriel Moshenska capturou não foi apenas a história dos bombardeios. Foi a história das crianças que estiveram aí embaixo, na escuridão e no barulho das bombas, gravando seus nomes nas paredes porque queriam deixar testemunho de que estavam vivas, de que haviam estado aí, que existiam. Décadas mais tarde, no século XXI, um arqueólogo leu esses nomes e, por um momento, as crianças voltaram a estar vivas. No acampamento Harperley, no condado de Durham, ao nordeste de Inglaterra, o tempo fez algo infrequente. Em lugar de apagar os rastros do passado, conservou-os. Harperley foi um campo de prisioneiros de guerra estabelecido no início de 1943 para alojar prisioneiros italianos capturados no norte da África, depois das vitórias do general Bernard Montgomery em El Alamein. Para o outono de 1943, depois da rendição italiana do dia 8 de setembro, o status dos prisioneiros mudou de forma estranha. A Itália era agora uma co-beligerante aliada dos aliados, o que convertia os soldados italianos capturados em uma categoria ambígua de cooperadores, a quem se permitia trabalhar fora do campo com maior liberdade em troca de melhores condições. Muitos prisioneiros italianos em campos como Harperley, em lugar de tentar fugas, canalizaram suas energias para a produção artística. O que permanece nas paredes de vários dos edifícios de Harperley, declarado em 2002 como um dos campos de prisioneiros de guerra mais bem conservados da Grã-Bretanha e protegido como patrimônio histórico de grau 2, é um conjunto de pinturas murais de uma qualidade e uma emotividade que assombram a quem os visita. Pintadas com pigmentos improvisados misturados com barro, cal e materiais orgânicos, mostram paisagens do campo italiano, cenas da vida cotidiana antes da guerra, retratos idealizados de mulheres que provavelmente eram esposas ou mães lembradas desde a distância, e representações religiosas que revelam a centralidade do catolicismo na identidade desses homens. O teatro improvisado do campo, construído pelos próprios prisioneiros, tem ainda hoje um cenário pintado com decorados que recriam as colunas do Foro Romano. O telão de fundo mostra o Coliseu.
Nas arquibancadas onde os prisioneiros se sentavam para ver as apresentações de seus companheiros, os assentos de madeira levam gravados em seus encostos os nomes dos homens que os ocupavam. Estes objetos, estas pinturas, estes nomes, não aparecem em nenhum documento oficial da guerra. Não os registrou nenhum correspondente, não os fotografou nenhum oficial. Apenas sobreviveram porque ninguém se incomodou em destruí-los quando o campo foi desmantelado em 1948, e porque nas décadas seguintes o edifício foi utilizado como celeiro, o que manteve seus interiores secos e afastados da umidade destrutiva. No século XXI, quando os arqueólogos começaram a documentar Harperley, o que encontraram era um arquivo humano de pessoas que haviam estado em cativeiro, que haviam tido medo, que haviam tido nostalgia, que haviam amado, que haviam rezado e que haviam deixado tudo isso impresso nas paredes de madeira e concreto de um campo em Durham, esperando que alguém os visse. Entre as muitas formas que a arqueologia da Segunda Guerra Mundial adota no século XXI, há uma especialmente silenciosa: a escavação dos lotes onde estiveram as casas que as bombas destruíram. Em Londres, vários bairros do East End, do sul do Rio e de áreas portuárias como as Docklands conservaram, durante décadas depois da guerra, lotes vazios onde os edifícios haviam sido demolidos pelas bombas sem que nenhum construtor novo chegasse a levantar nada. O solo desses lotes, coberto de grama e mato, conteve durante anos as ruínas dos alicerces dessas casas, e enterrados entre os escombros, os restos da vida doméstica das famílias que haviam vivido nelas. Em escavações realizadas no contexto do desenvolvimento urbano da área dos Jogos Olímpicos de Londres de 2012, que obrigou a escavar extensas áreas do East End antes da construção das instalações esportivas, os arqueólogos da Oxford Archaeology e do Museu de Arqueologia de Londres encontraram, em vários lotes com restos de bombardeio, coleções de objetos cotidianos que haviam ficado sepultados sob as ruínas de suas próprias casas. Xícaras de porcelana do café da manhã, molduras de fotografia de latão, roupa, talheres, moedas e brinquedos. Caminhões de folha de Flandres pintada, alguns com as rodas ainda girando no laboratório de conservação quando se limparam da camada de terra e cal que os havia coberto durante 60 anos. Bonecas de porcelana com o cabelo de lã ainda parcialmente intacto, peões de madeira, soldadinhos de chumbo. O contexto no qual esses brinquedos foram encontrados, nas ruínas de casas destruídas por bombas, sob camadas de cascalho e gesso, dá-lhes uma dimensão que um objeto em um museu ou em uma coleção privada não pode ter. Esses brinquedos não foram abandonados, foram enterrados vivos. As bombas caíram sobre as casas enquanto as famílias estavam nos refúgios ou nos porões, e quando as famílias sobreviventes voltaram depois do bombardeio, não encontraram nada recuperável, apenas ruínas. Os objetos que hoje estão nos armazéns dos museus arqueológicos de Londres, catalogados com siglas e números de inventário, não são apenas artefatos, são a última imagem de uma vida que existiu e que uma bomba interrompeu em uma fração de segundo. No dia 26 de junho de 2012, durante os trabalhos de construção das instalações para os Jogos Olímpicos de Londres no East End, os operários que escavavam um lote em Stratford encontraram uma bomba alemã SC-250 sem explodir, enterrada a cerca de 4 metros de profundidade. A bomba, de 250 kg de carga explosiva e mais de 1 metro de comprimento, havia caído durante o Blitz, provavelmente no inverno de 1940 a 1941, havia penetrado no solo sem detonar por falha da espoleta, e havia permanecido ali durante 71 anos, perfeitamente capaz de explodir. As equipes de desativação do Exército Real procederam à desativação controlada da bomba. Ninguém ficou ferido. Não foi o único caso. Ao longo dos trabalhos de preparação do Parque Olímpico, encontraram-se várias unidades adicionais de munição sem explodir da Segunda Guerra Mundial, incluindo projéteis de artilharia antiaérea, granadas de mão e vários recipientes de incendiários. Este fenômeno não é exclusivo de Londres. Em Hamburgo, Berlim, Munique e Colônia, as cidades alemãs que sofreram os bombardeios mais intensivos da Força Aérea Britânica e da 8ª Força Aérea Norte-Americana entre 1942 e 1945,
Os especialistas em desativação de explosivos do Kampfmittelräumdienst gerenciam a cada ano entre 500 e 2.000 chamados de alerta por munição não detonada descoberta em obras de construção, jardins privados e fundos de rios. Hamburgo, cidade que recebeu mais de 3.000 toneladas de bombas apenas na Operação Gomorra, do dia 24 ao dia 30 de julho de 1943, segue encontrando munição sem explodir em proporções que os especialistas estimam que não se esgotarão antes do ano 2100. Na Bélgica e no norte da França, o fenômeno é duplo. As bombas da Segunda Guerra Mundial se somam os projéteis não detonados da Primeira, a chamada Iron Harvest, a colheita de ferro, que os agricultores da região de Flandres e do Somme seguem recolhendo a cada temporada de aragem. As equipes de desativação de explosivos do exército belga processam entre 150 e 200 toneladas de munição das duas guerras mundiais a cada ano. A Segunda Guerra Mundial não terminou de matar quando se firmou o Armistício de Berlim no dia 8 de maio de 1945. Suas bombas sem explodir mataram centenas de pessoas na Europa desde então, em obras de construção, em campos de cultivo, em rios dragados, em praias erosionadas. O solo da Europa segue sendo um arquivo ativo, e esse arquivo ainda pode matar. A Segunda Guerra Mundial terminou oficialmente no dia 2 de setembro de 1945, quando o general Douglas MacArthur aceitou a rendição do Império Japonês a bordo do USS Missouri, na Baía de Tóquio. Mas para alguns soldados japoneses, a guerra não terminou esse dia. O tenente Hiro Onoda foi destacado na ilha de Lubang, nas Filipinas, em dezembro de 1944. Suas ordens eram resistir a qualquer preço. Quando a guerra terminou, Onoda não acreditou. Considerou que os documentos de rendição que encontrou eram propaganda inimiga. Continuou combatendo na selva de Lubang durante 29 anos, realizando operações de guerrilha, destruindo colheitas de arroz de aldeias locais e matando vários policiais e civis filipinos. Não se rendeu até o dia 9 de março de 1974, quando seu antigo comandante, o Major Yoshimi Taniguchi, foi trasladado pessoalmente a Lubang para entregar-lhe em mãos a ordem oficial de rendição. Onoda tinha 52 anos. No arquipélago das Islas Salomão e em Iwo Jima, os trabalhos arqueológicos do século XXI revelaram restos de posições de combate japonesas e de sistemas defensivos que permaneceram em uso décadas depois do final oficial das hostilidades, simplesmente porque alguns combatentes não receberam ou não aceitaram a ordem de rendição. Mas o que a arqueologia dos campos de batalha do Pacífico revelou de forma mais consistente nos últimos 20 anos tem a ver não com os combatentes que sobreviveram, mas com os que não o fizeram. Em Iwo Jima, onde entre o dia 19 de fevereiro e o dia 26 de março de 1945 morreram aproximadamente 6.800 marines norte-americanos e mais de 21.000 soldados japoneses em uma ilha de 21 quilômetros quadrados. Os trabalhos arqueológicos financiados pela Associação de Veteranos Japoneses Americanos localizaram mediante georradar nos últimos 15 anos os sistemas de túneis subterrâneos que os engenheiros japoneses cavaram sob a ilha, alguns a mais de 20 metros de profundidade. Nesses túneis, as análises confirmaram a presença de restos humanos que seguem sem poder ser recuperados pelas condições do terreno e pela falta de recursos. Dos 21.000 soldados japoneses que morreram em Iwo Jima, calcula-se que menos da metade pôde ser formalmente localizada e recuperada. O Ministério de Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão gerencia um programa de busca e recuperação que identificou, desde sua criação em 1952, os restos de aproximadamente 350.000 dos 2,4 milhões de soldados japoneses que morreram fora do território japonês entre 1937 e 1945. Restam aproximadamente 2 milhões de soldados japoneses sem recuperar nos campos de batalha da Ásia e do Pacífico. 2 milhões de homens que a Terra ainda não devolveu. Em Volgogrado, a pergunta sem resposta é demográfica.
Se no assentamento residencial de Angarski se encontrou uma única fossa com 1.837 soldados alemães e se a cidade registra entre 3 e 4 achados similares ao ano, quantas vítimas da Batalha de Stalingrado de ambos os lados seguem enterradas sob as ruas e os parques e os jardins da cidade que viu a batalha mais sangrenta da história da humanidade? A resposta que os historiadores manejam, apoiada nos cálculos da Comissão Alemã de Túmulos de Guerra e das equipes forenses russas, é, possivelmente, dezenas de milhares mais. Quizás mais de 100 mil. No Vale da Morte de Chojnice, a pergunta sem resposta é genética e política. Dos mais de 700 corpos recuperados até setembro de 2023, apenas 120 foram identificados. O resto permanece sem nome, enterrado em uma fossa coletiva no cemitério de Chojnice com uma placa que diz simplesmente "Vítimas dos crimes alemães". Não tem nome, não tem família que os reclame, não tem história individual recuperada. As análises de ADN são caras e complexas e a degradação dos ossos faz com que muitas amostras sejam insuficientes para a extração. E, finalmente, em campos de batalha do Pacífico, em Okinawa, em Iwo Jima, nas selvas de Nova Guiné e Birmânia, nos arquipélagos do Pacífico Central. A pergunta que a ciência não pode responder ainda é quantos corpos seguem enterrados ou conservados em túneis e cavernas que ainda não foram encontrados, e quantos nunca o serão. Estima-se que haja aproximadamente 2 milhões de soldados japoneses desaparecidos nos teatros exteriores da guerra. Estimam-se em vários 700 e milhares os soldados alemães sem recuperar no frente do leste. Estimam-se em mais de 1 milhão os soldados soviéticos caídos em batalhas cujas fossas comuns não foram localizadas. Estimam-se em centenas de milhares os civis da Europa do Leste, China, o Sudeste Asiático e o Pacífico que foram executados, morreram por fome ou doença ou ficaram presos em estruturas desabadas e que não têm túmulo identificado. 80 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, a maioria de seus mortos ainda não voltaram para casa. Há descobrimentos para os quais a arqueologia, a antropologia forense e a genética têm respostas, e há outros para os quais não as têm ainda. Os 5 esqueletos sem mãos nem pés sob a casa de Göring, na Toca do Lobo, seguem sem poder ser identificados com certeza enquanto este roteiro é redigido. As análises de ADN mitocondrial extraídos dos ossos dos 3 adultos não encontraram coincidências em nenhuma base de dados genética de familiares de desaparecidos. O bebê e o adolescente têm uma degradação óssea que complica a extração de material genético suficiente para a análise. As autoridades polacas não publicaram os resultados da análise de radiocarbono, e o silêncio em torno a esse aspecto específico da investigação gerou especulações entre os historiadores sobre se os resultados de datação propõem uma cronologia incômoda. Os esporos de Bacillus anthracis, encontrados no campo de testes de Anda do Esquadrão 731, representam um desafio científico diferente. A capacidade de sobrevivência dos esporos de carbúnculo foi extensamente documentada. O exemplo mais citado na literatura científica é a ilha escocesa de Gruinar, onde o governo britânico realizou testes com bombas de antraz em 1942 e onde o solo permaneceu contaminado com esporos viáveis até que foi submetido a uma descontaminação massiva com formaldeído e água de mar entre 1986 e 1987. 44 anos de contaminação ativa em um território que não havia sido submetido a nenhum processo de depuração. Em Anda, os testes realizaram-se entre 1941 e 1945. O solo não foi submetido a nenhum processo formal de descontaminação. Se os esporos encontrados em 2024 são viáveis, como sugerem os dados preliminares do estudo publicado em Emerging Infectious Diseases. A pergunta que a ciência tem dificuldade para responder não é o que encontraram os investigadores chineses. A pergunta é: o que mais há nesse solo que ainda não se analisou? Nos glaciares da Sierra Nevada, a pergunta sem resposta é geológica e forense ao mesmo tempo. Quantos corpos mais de soldados, pilotos e civis da Segunda Guerra Mundial estão sendo liberados pelo retrocesso glaciar acelerado em todo o hemisfério norte,
E se as equipes de identificação forense têm os recursos para recebê-los e processá-los antes de que a exposição atmosférica destrua o material genético que contém. Há algo que todos os descobrimentos que percorremos neste roteiro têm em comum, algo que vai mais além da macabra natureza das circunstâncias de cada achado individual. Em todos estes casos, a Terra guardou o que o mundo tentou esquecer. Os corpos sob a casa de Göring, os soldados no glaciar de Califórnia, os civis nas cavernas de Okinawa, os alemães mortos de fome no inverno de Stalingrado, os poloneses executados nos bosques de Pomerania, o piloto dinamarquês em seu avião, as bactérias do carbúnculo nos campos de teste manchus. Nenhum deles foi esquecido porque o mundo quisesse recordá-los. Foram esquecidos precisamente porque o mundo não quis fazê-lo. Os arquivos se destruíram. As testemunhas morreram. Os lugares foram cobertos de terra, de asfalto, de grama, de água. Construiu-se sobre eles, semeou-se sobre eles, viveu-se sobre eles sem saber o que havia debaixo. E depois, 80 anos mais tarde, a terra os devolveu. Um escolar de 14 anos na Dinamarca fazendo um projeto escolar. Um operário de serviços públicos abrindo uma vala para uma tubulação em Volgogrado. Um voluntário de 71 anos em Okinawa com um caderno vermelho. Um detetive historiador em Bridgend que golpeou uma parede que soava oca. Investigadores chineses tomando amostras de solo em um campo de testes abandonado na Manchúria. Não foram grandes programas governamentais nem missões científicas com orçamentos milionários os que encontraram a maioria destes segredos. Foram pessoas ordinárias, prestando atenção à terra que pisavam. A Segunda Guerra Mundial matou entre 70 e 85 milhões de pessoas, dependendo de que metodologia se use para calcular a cifra. Dessas pessoas, a maioria morreu longe de casa, em terrenos que não eram os seus, em circunstâncias que ninguém documentou com rigor. Seus nomes não estão em nenhum monumento, suas histórias não estão em nenhum livro. Seu ADN está em ossos enterrados sob glaciares, cavernas, lotes residenciais, campos de testes militares e trincheiras anônimas. A arqueologia da Segunda Guerra Mundial é, em seu núcleo mais profundo, a tentativa de devolver a essas pessoas sua existência individual. Seu nome, sua história, sua morte com nome próprio em lugar de número em uma lista de baixas. Não sempre o consegue. A ciência tem limites, os orçamentos têm limites, o tempo degrada o ADN e os ossos e os objetos pessoais até convertê-los em pó. Muitos mortos não serão jamais identificados, mas a tentativa importa. O ato de escavar, de analisar, de publicar, de organizar cerimônias funerárias com caixões para pessoas que morreram há 80 anos sem que ninguém lhes fechasse os olhos. Esse ato tem um significado que vai mais além da história como disciplina acadêmica. É o reconhecimento de que cada vida humana, inclusive quando foi destruída pela pior guerra da história, merece um nome. A Terra segue guardando seus segredos. Todos os anos, em algum ponto do planeta, a Segunda Guerra Mundial volta à superfície e alguém tem que estar ali para recebê-la.